No último vídeo eu falei sobre alimentação e saúde, inclusive deixei uma dica bem legal da história dos 50 centavos para diminuir em 10% sua mortalidade cardiovascular. Se você perdeu, dá uma conferida nesse vídeo. Hoje eu queria ir um pouco além nesse assunto e falar sobre alimentação e longevidade. Para isso eu quero explorar um pouco os hábitos alimentares dos locais do mundo onde a expectativa de vida é maior, não raramente tendo grande parte da população com mais de 100 anos de idade. Se você quer viver e envelhecer com saúde, vem comigo. Sou o Dr. Alex e hoje vou falar um pouquinho sobre as Blue Zones. Blue Zones são áreas que foram mapeadas no mundo onde tem maior parte de população idosa no planeta. São áreas que não raramente as pessoas atingem os 100 anos de idade. Além de mapear essas áreas, estudiosos levantaram 9 forças comuns a essas áreas. Foram 5 áreas e nessas 5 áreas se definiram 9 forças, ou os Power Nines. Não vou falar sobre todos eles hoje, vou abordar as forças relacionadas à alimentação. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, vou sempre deixar aqui do lado uma lista dos principais alimentos em cada uma delas. Bom, indo direto ao assunto, a primeira dessas zonas é Icária, na Grécia. É a região com menor taxa de mortalidade na meia-idade do mundo e com a taxa mais baixa de demência entre os idosos. Bom, e o que tem de importante na dieta de Icária que pode garantir essa longevidade? O que os estudos levantaram é que em Icária se come o melhor da dieta mediterrânea e nós vamos entrar um pouco mais nisso. Mas antes eu queria trazer um ponto muito importante. Lá em Icária tem uma grande tradição de culinária dentro das famílias. Passa-se de geração para geração a maneira de se cozinhar, o interesse pelos alimentos e a importância dos hábitos alimentares. Com isso, se bloqueia um pouco a influência externa na alimentação dos icarianos. Ou seja, as novas gerações seguem a tradição da família de alimentação saudável, de preparo natural dos alimentos e dos tipos de alimentos consumidos. Lá come-se muitos legumes, muito azeite de oliva, poucos laticínios, pouca carne, doses moderadas de álcool, café e pão. Mas não é um pão comum, é um pão especial, o pão de fermentação natural, que traz mais benefícios para a saúde. São alimentos básicos da dieta mediterrânea. Mas por que se falou que eles comem o melhor da dieta mediterrânea? Eles têm uma ênfase maior em batatas e comem menos peixe do que a dieta mediterrânea em geral. Mas não só a alimentação, tem um ponto muito importante. Eles têm o hábito de comer lentamente e de fazer suas refeições sempre acompanhados, com família e amigos. A segunda das Blue Zones que eu vou falar é Okinawa. Okinawa é uma ilha no Japão onde vivem as mulheres mais longevas do mundo. Um dos pontos importantes da alimentação em Okinawa é uma tradição que eles chamam de Hara Hakibu. O que é isso? É uma espécie de oração, um mantra que eles recitam antes da alimentação. Essa expressão serve para lembrar os japoneses de parar de comer antes de estar 100% satisfeito. O que os estudiosos acabaram chamando de regra dos 80, uma maneira de simplificar. Um detalhe curioso da dieta de Okinawa é que ela é composta em cerca de 80% das suas calorias de carboidratos e apenas 3% das calorias vêm de laticínios ou de carnes. Alguns alimentos consumidos com mais frequência lá são uma espécie de batata doce local chamada de imo, peixes mais ou menos 3 vezes por semana, legumes, grãos, frutas e soja ou tofu diariamente e pequena quantidade de ovos. Além disso, uma especiaria muito usada lá é o açafrão da Índia, ou a cúrcuma, que é usada tanto em temperos quanto para preparação de chás, que é uma substância que tem grande poder antioxidante e anti-inflamatório. Os antigos habitantes de Okinawa tinham uma maneira de lembrar sempre a importância da variabilidade na alimentação. E eles diziam que toda refeição tem que incluir algo da terra e algo do mar, para garantir que a alimentação fosse variada. Uma outra Blue Zone é a região de Sardenha, na Itália, que é a área dos homens mais longevos do mundo. Um dado muito curioso sobre a dieta na Sardenha é que a média calórica da dieta local é de 2.720 calorias, uma dieta com grande quantidade de caloria, que equivale à dieta americana hoje em dia. Apesar disso, os índices de obesidade lá não são altos. Com relação à distribuição dessas calorias, 65% são compostos de carboidratos e cerca de 15% de proteínas. Lá eles têm um consumo importante de batata,
quase nunca comem peixe e têm o hábito de consumir diariamente vinho. Um ponto interessante nos estudos dos hábitos e da relação com saúde nos habitantes de Sardenha foi um estudo que comparou a longevidade dos agricultores e dos pastores, que são as duas principais atividades econômicas locais. Bom, o estudo demonstrou que os agricultores tinham uma expectativa de vida menor do que a dos pastores. E por que isso? Lá, o pastoreio é realizado em grandes extensões de área e os pastores andavam atrás da criação por muito tempo. Com isso, tinham um grande consumo de energia. Isso também explica por que eles podem ter uma dieta calórica, assim como os americanos, e ainda assim conseguem conservar saúde e longevidade. Nos Estados Unidos também temos uma Blue Zone, que é a região de Loma Linda, na Califórnia. É a única Blue Zone dentro do território americano e ela tem uma característica muito específica, que é a grande concentração dos adventistas do sétimo dia. Nessa região, a expectativa de vida é 10 anos maior do que a média americana. Devido à religião, eles seguem uma dieta mais específica, que eles chamam de dieta bíblica, baseada em grãos, frutas, nozes, legumes e água. Eles ingerem pouquíssimo açúcar, sal ou grãos refinados, pequenas quantidades de carne, laticínios e ovos, e desestimulam bastante o consumo de café ou qualquer bebida alcoólica. E a última Blue Zone fica em Costa Rica, é a península de Nicoya. É a única Blue Zone que fica fora do eixo dos países mais desenvolvidos. Os pesquisadores que descreveram as Blue Zones chamaram a dieta de Nicoya da melhor dieta da história para a longevidade. A dieta de Nicoya fica com algo em torno de 70 a 80% de carboidratos. Eles têm um consumo muito importante de feijão, de arroz e de milho. O milho eles consomem de uma maneira especial. Eles fazem uma infusão preparada do milho em hidróxido de cálcio que deixa o alimento mais saudável. Depois ele é triturado, transformado numa massa que vai ser usado para fazer as tortilhas, que é uma das bases da alimentação. Bom, até aqui você deve estar achando bastante curioso, interessante conhecer e saber que existem essas regiões do mundo. Mas aí, como que a gente traz isso para a nossa vida? A gente consegue simplesmente passar amanhã a ter a mesma dieta que tem as mulheres de Okinawa? Ou consegue comer como se come em Icária, na Grécia? Não, isso não é possível. A gente está em outro ambiente, a gente vive em outro contexto e a gente precisa adaptar o que eles fazem lá para saber o que cabe ou não na nossa vida aqui. A gente pode até mudar um pouco o nosso ambiente, a gente pode deixar ele mais parecido com as Blue Zones, a gente pode aumentar a nossa disponibilidade de alimentos mais saudáveis, mas a gente não vive numa Blue Zone e a gente não vai conseguir reproduzir 100% a vida deles aqui no Brasil. O que eu quero fazer aqui agora na segunda parte desse vídeo? Tentar trazer para vocês algumas dicas práticas para que vocês consigam aplicar no seu dia a dia os hábitos saudáveis que faz os habitantes das Blue Zones serem as pessoas mais longevas do planeta. O chamado desenvolvimento da nossa sociedade trouxe alguns pontos que podem ser um empecilho no nosso envelhecimento e na nossa saúde. Um deles é a disponibilidade de alimentos. Hoje a gente no supermercado tem lá empacotados alimentos com um grande número de calorias e com muita facilidade de acesso. A gente não precisa mais plantar, colher ou preparar um alimento. A gente simplesmente pega o alimento, ingere de maneira rápida e supre a nossa necessidade no momento. Outro ponto que os avanços da sociedade podem ter prejudicado é a quantidade de atividade física que a gente pratica. A gente não caminha tanto quanto antes, porque a gente tem facilidades de transporte, a gente tem carro, tem elevador, raramente usa a escada, a gente deixou de visitar amigos porque a gente faz um telefonema, a gente deixou de passar tempo maior nas nossas refeições e nos nossos contatos familiares porque a gente tem a televisão ou o celular. Tudo isso está trazendo um impacto muito grande na nossa saúde e diminuindo a chance de que a gente viva mais anos de uma maneira mais plena. Muito disso que eu estou falando aqui e essas dicas que eu vou trazer agora no final estão nesse livro aqui, sobre as Blue Zones. É um livro que eu recomendo, que vale a pena a leitura. Não é um livro de termos complexos, não é um livro médico, é um livro para você. Pode ler e depois comenta comigo o que você achou. Então, tem algumas práticas alimentares que vão te ajudar na longevidade. Primeiro, o café da manhã deve ser a maior refeição do seu dia. Segundo, tenha momentos de jejum. O que quer dizer isso? Os idosos das Blue Zones têm a última refeição do dia muito cedo.
geralmente por volta das 5, 6 horas da tarde, e tem a sua maior refeição no dia seguinte. Então eles têm um período que eles ficam sem se alimentar. Parece que isso tem um impacto positivo na longevidade. Terceiro, cozinhe em casa. Tem vários estudos comprovando que quem cozinha em casa consegue ter melhor saúde. Seja pelo alimento em si, que passa a ser mais saudável, ou por todo o ritual de se cozinhar, de entender de nutrição, de selecionar seus ingredientes, uma preocupação geral com uma comida mais saudável. Quarto, lembre-se de Okinawa. Você não precisa comer até sair da mesa como se não aguentasse comer mais nada. Coma menos, saia da mesa com 80% do seu estômago preenchido. Quinto, cultive o hábito de comer em família e com amigos. Comendo acompanhado, você valoriza o momento da refeição e acaba comendo de maneira mais lenta e conseguindo saciedade. Sexto, celebre e desfrute sua comida. Tenha a alimentação como algo importante do seu dia a dia, como algo prazeroso, e não apenas como uma obrigação, como um peso, como um momento de restrição. Aprenda a ver a comida saudável como algo a se celebrar. Com relação a qual alimento escolher, eu vou deixar aqui embaixo algumas dicas baseadas na alimentação das Blue Zones. Uma lista interessante que eu queria trazer aqui para vocês foi uma lista levantada pelos estudiosos das Blue Zones, que elegeram 4 sempre e 4 nunca entre os alimentos que você deve ou não consumir. Começando pelos 4 sempre: pão integral, nozes, feijões e frutas. E os 4 nunca: bebidas açucaradas, carnes processadas e os salgadinhos ou doces ultraprocessados. E para finalizar, eu queria deixar aqui 5 dicas que vão te ajudar na caminhada para uma alimentação mais saudável. Primeiro, aprenda novas habilidades culinárias. Segundo, busque se interessar pelo tema alimentação saudável. Seja livros, filmes, vídeos, se dedique um pouco a estudar esse tema. Inclusive, procure em redes sociais. Tem vários perfis que abordam alimentação saudável de uma maneira responsável e confiável. Vale a pena. Terceiro, teste e experimente grande variedade de alimentos. Quarto, para descobrir se você gosta ou não de determinado alimento, tente experimentá-lo no momento que você está com fome. E quinto e último, compartilhe a ideia. Divida com as pessoas que estão próximas a você que você quer mudar, quer ter uma alimentação saudável e que precisa de companhia nisso. Bom, a gente está terminando por hoje, mas eu vou deixar o desafio que eu sempre deixo com vocês no final do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo uma das receitas tradicionais das Blue Zones. Te convido a tentar fazer essa receita e me contar aqui como é que foi. Bom, como eu disse nas dicas, é interessante curtir, seguir perfis de pessoas que falam sobre o tema. Então eu sugiro que você se inscreve no meu canal, me siga também no Instagram, que eu estou sempre falando sobre alimentação, sobre longevidade, sobre as Blue Zones e sobre saúde. Muito obrigado, até o próximo vídeo.